Olá, mais uma vez. Eu sou o pastor Marcelo Amorim e estamos em mais uma aula do curso de Teologia Fácil. Nesta aula, nós trataremos do assunto do pressuposto epistemológico. O pressuposto epistemológico, ele tem a ver com aquilo que nós entendemos sobre verdade. Ele é outro pressuposto muito importante da teologia evangélica e condiz com aquilo que já dizemos da natureza da verdade, ou fala sobre a natureza da verdade. Antes do advento da modernidade, a teologia ortodoxa sustentava que a verdade é o que corresponde aos objetos das afirmações feitas. Isto é chamado de visão de correspondência da verdade. Este paradigma, entretanto, tem sido seriamente questionado nos tempos mais recentes. É necessário, portanto, debater e defender a base bíblica e teológica da visão de correspondência da verdade. Epistemologia é o estudo dos métodos e bases do conhecimento, especialmente no que se refere aos seus limites e validades. Em sentido amplo, podemos chamá-la de teoria do conhecimento. A importância da definição de verdade. A Bíblia alega ser verdadeira. O salmista declarou: "A tua lei é a verdade." E Jesus orou: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Contudo, permanece a dúvida de Pilatos: o que é a verdade? A natureza da verdade é crucial para a fé cristã. O cristianismo não somente alega deter a verdade absoluta, que é real para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas, como também insiste em que esta verdade correspondente mesmo à maneira como as coisas são de fato. Por exemplo, a afirmação "Deus existe" significa que existe verdadeiramente um Deus que transcende o nosso universo, um ser extracósmico. Da mesma forma, a afirmação de que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos significa que o cadáver de Jesus de Nazaré voltou mesmo à vida e saiu mesmo do túmulo, de maneira sobrenatural, depois do seu sepultamento. As reivindicações da verdade feitas pelo cristianismo, na verdade, correspondem exatamente à forma como as coisas nos são informadas. A natureza da verdade determinará o que se quer dizer com a alegação de que a Bíblia é verdadeira. De igual maneira, ela afetará seriamente um debate importante sobre se a Bíblia contém ou não erros e o que especificamente significa inerrância. No caso, inerrância da Bíblia. Pois se a verdade não é o que corresponde aos fatos, mas simplesmente o que o autor quis nos transmitir, a Bíblia pode ser inteiramente verdadeira, mesmo contendo erros factuais, por mais estranho que isso possa parecer. Então vamos à definição de verdade. A verdade pode ser compreendida tanto a partir do que ela é, como a partir do que ela não é. Antes de podermos saber o que ela é, de fato, precisamos examinar o que ela não é. A verdade não é. Existem muitas visões inadequadas da natureza da verdade. A maioria delas resulta da confusão entre a natureza, definição da verdade e o teste, defesa da verdade, ou da não distinção entre o resultado e a regra. A verdade não é aquilo que funciona. Uma teoria popular da verdade é chamada de pragmatismo e foi exposta por William James e os seus seguidores. De acordo com a visão pragmática, a verdade é aquilo que funciona, ou seja, ela não está no valor monetário de uma afirmação. Nas palavras do próprio William James, a verdade é o que há de vantajoso na busca do conhecimento. Isso significa que uma afirmação é considerada verdadeira se ela
gera os resultados certos e uma experiência presente como confirmada por uma experiência futura. A verdade não é aquilo que é coerente. Alguns pensadores sugerem que a verdade é o que apresenta consistência interna, o que é internamente coerente, o que é autoconsistente. A verdade não é aquilo que se intenta fazer. Outras pessoas sugerem que a verdade é encontrada nas intenções e não necessariamente nas afirmações. Ou seja, uma afirmação é verdadeira se o autor teve a intenção de ser verdadeiro, ou falsa quando o autor não teve a intenção de ser verdadeiro. Isso traz sérios problemas. A verdade não é aquilo que é abrangente. Outros alegam que a verdade pode ser encontrada naquilo que é mais abrangente. Isso significa dizer que a visão não explica a maioria dos dados, é verdadeira, e aquelas que não são abrangentes são falsas, ou pelo menos não tão verdadeiras. A verdade não é aquilo que é essencialmente relevante, ou que é essencialmente relevante. Dando sequência às ideias de Søren Kierkegaard, outros filósofos existencialistas têm insistido que o que é relevante para a nossa existência ou para a nossa vida é verdadeiro, e o que não é relevante é falso. A verdade é subjetividade, como afirmou Kierkegaard. A verdade é aquilo que é vivível. Outro existencialista, Martin Buber, declarou que a verdade é encontrada nas pessoas e não nas preposições. A verdade não é aquilo que faz você se sentir bem. A visão subjetivista popular é que a verdade proporciona um sentimento de satisfação, enquanto que o erro nos causa um sentimento ruim. Dessa forma, a verdade é encontrada nos nossos sentimentos subjetivos. Muitos místicos e adeptos da nova era se baseiam em versões deste ponto de vista. Esta visão é autodestrutiva, pois a alegação de que o que faz sentir bem é verdadeiro somente é verdadeira se ela corresponder à maneira com que as coisas são de fato. Assim, ela depende da visão de correspondência da verdade para fazer sentido a partir da sua alegação de ser verdadeira tanto no sentido factual quanto no objetivo. O subjetivismo, na verdade, alega que a sua visão da verdade é correta somente se ela corresponder aos fatos em si, e não simplesmente em função dos sentimentos. A verdade é aquilo que corresponde ao seu objeto. Agora que as visões inadequadas da natureza da verdade já foram examinadas, resta-nos apresentar as visões positivas a seu respeito. A verdade é descoberta na correspondência. A verdade é o que corresponde ao seu objeto referente, seja ele objeto abstrato ou concreto. Da forma como ela é aplicada ao mundo, a verdade é a forma como as coisas são de fato. A verdade é contar as coisas como elas realmente são. E claro, que pode haver verdade a respeito de realidades abstratas, da mesma forma como ela pode existir para realidades tangíveis. Por exemplo, existem verdades matemáticas e existem também verdades sobre as ideias, tal como as ideias na mente das pessoas. A verdade é o que representa com precisão este estado das coisas, quaisquer que elas possam ser. Em contraste, a verdade é aquilo que não corresponde ao seu referente, objeto. A inverdade não descreve as coisas como elas são, mas como não são. É a falsa representação da forma como as coisas são. As declarações são falsas se estão erradas, mesmo que o autor delas tenha tido a intenção de dizer que as coisas corretas ou a verdade. A verdade pode ser testada de diversas maneiras, mas deve ser compreendida somente de uma, a saber, por intermédio da correspondência. Pode haver diferentes formas de defender as diversas reivindicações de verdade, porém existe somente uma forma apropriada de se definir a verdade.
A confusão entre a natureza da verdade e a verificação da verdade está no centro da rejeição de uma visão de correspondência da verdade. De maneira similar, existe uma diferença entre o que é verdade e o que faz a verdade. A verdade é correspondência, mas ela tem certas consequências. A verdade em si não deve ser confundida com seus resultados ou com sua aplicação. A falha em fazer a distinção nos leva a visões erradas acerca da natureza da verdade. A verdade é aquilo que corresponde ao objeto referido, isto é, ao estado das coisas que ela alega descrever. O erro é o que não corresponde. Dessa forma, nós podemos concluir que a verdade ela sempre será correspondente a algo factível, a algo verdadeiro. Então, quando nós falamos de algo, nós pensamos ou idealizamos algo, nós temos a ideia ou na mente uma verdade. E mesmo que você não esteja factualmente falando de algo concreto, ou seja, de algo abstrato, como são os números na matemática, você em si vai estar correspondente de uma forma, vai exemplificar de uma forma correspondente àquilo que você está falando. Então, mesmo que aquelas pessoas que negam a verdade falem que ela não é correspondente, ao negarem a verdade, eles negam a partir de uma correspondência de verdade. Ou seja, ao falar que a verdade não é correspondente, eles estão alegando de uma forma correspondente sobre uma inverdade, ou sobre a mentira, ou sobre a verdade da qual eles estão falando. Ou seja, há sempre uma correspondência. E é exatamente sobre isso ou nisso em que a teologia bíblica ela estabelece os atributos da verdade. Espero que você tenha gostado até aqui da aula e seguiremos para a seguinte. Até mais.